Glórias ao Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 16, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluias. Do pecado e da justiça e do juízo. Agora Jesus explica: do pecado por não crer em mim. Versículo 10: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Versículo 11: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, ou está condenado. Aleluias. Feche os teus olhos nesse momento aí, mantenha sua Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que você segure na mão do seu irmão aí que está próximo de você nesse momento, esse irmão bonito aí, essa irmã bonita, com todo respeito, em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento, diante da tua presença, diante da tua glória, Senhor, apresentar, Senhor, o teu povo aqui nesta noite, Senhor. Um povo que está faminto, um povo, meu Deus, que quer mudar de vida, um povo que quer morar no céu, Senhor. Mas muitas das vezes o inimigo tem se levantado contra este povo escolhido, Senhor, este povo separado. Por isso, meu Pai, eu me levanto nesta noite debaixo da autoridade do teu poder e do teu nome, Senhor, revestido com as armaduras de Deus, coberto com o sangue do Cordeiro, Senhor, nesta noite, junto com a tua igreja, para repreender a força do diabo, a força dos demônios, a força dos principados que trabalham nas regiões celestiais desta igreja, desta cidade, meu Deus, deste estado. E eu decreto como ministro do Evangelho, porque a autoridade, meu Deus, está na minha boca, está dentro de mim, Senhor, através do teu nome, está na boca da tua igreja. Nós decretamos, Senhor, a derrota desses demônios. Nós amarramos eles e enviamos-eles de volta para o inferno, amarrado lá no abismo. Eles vão ficar até o dia do juízo final, para ser lançado no fogo eterno, Senhor. Decretamos a derrota do inferno e a vitória da igreja, Senhor. Decretamos que os teus anjos já estão ao redor desta igreja, que o teu sangue já está cobrindo este lugar, Senhor, e que toda incredulidade e dúvida já está quebrada pelo poder do teu sangue, Senhor. Eu decreto nessa noite a bênção do Senhor sobre este culto, meu Deus. E aqueles que crê, dê um aplauso e um glória a Deus ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero que você tome o seu assento aí, alegrando-se na presença de Deus, porque a coisa que eu vou falar aqui nessa noite é algo profundo. Eu quero falar nessa noite no tema o seguinte: saindo da condenação para herdar a salvação. Saindo da condenação para herdar a salvação. Aleluias. Quantos aqui nessa noite tem o desejo de morar no céu? Quantos? Tem algumas pessoas que não têm desejo de morar no céu. O céu é o lugar mais bonito que tem, mais maravilhoso que tem. Aleluias. Existe alguém que já fez tudo o que precisava ser feito para nós morarmos no céu. Tudo que nós temos que fazer agora é aceitar isso que Ele fez por nós. Quando nós aceitamos isso que Ele fez por nós, que se chama sacrifício na cruz do Calvário, quando nós aceitamos isso, quando nós submetemos este grande e único e poderoso e fiel e maravilhoso sacrifício
que foi feito na cruz do Calvário. Os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Você está entendendo já o que Deus está falando nessa noite aqui? Os nossos pecados são perdoados. Ele é lançado no mar do esquecimento. O nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Nós deixamos de ser criatura e nos transformamos em uma nova criatura. Aleluia. Nós deixamos de ser qualquer pessoa e nos transformamos em filhos de Deus. Aleluia. Deixamos de ser alguém que o mundo pensa que não dá nada, e nós parecemos algo tão maravilhoso na presença de Deus, que nós nos transformamos como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo nas coisas celestiais. Aleluia. Isso fala da salvação, isso fala da autoridade, isso fala da ousadia, isso fala da paz, isso fala de ter os pecados apagados. Aleluia. Se você nessa noite deseja isso, levanta a sua mão e dá um glória a Deus, um aleluia nesta noite. Você que deseja mais de Deus nessa noite. Irmão, Jesus aqui, ele está falando de coisa bem específica. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está falando sobre a morte, e ele está falando sobre depois da morte, ok? Então ele mostra que, ainda que algumas pessoas não concordassem, como Pedro se levantou não concordando, usado pelo inimigo, mas Jesus, ele tinha que ser morto, porque isso já era um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Jesus um dia tem que morrer pela humanidade. Então isso já estava dentro do coração de Deus, para ser feito para um povo que Deus já estava vendo lá na frente que ia ser levantado. Aleluia. Jesus já tinha que padecer tudo o que tinha que padecer para trazer salvação para a igreja. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que você é tão importante, aleluia, na presença de Deus, que Deus pensou a seu respeito antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes das coisas começarem a existir, Deus já pensava a seu respeito. Deus já havia algo preparado para te defender. A misericórdia de Deus já estava preparada dentro do coração dele, aleluia, para trazer um tempo de vitória para nós, para trazer uma porta de escape para nós. Por isso que Jesus fala que eu tenho que morrer, eu tenho que ir, porque se eu não for, não vem o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é um dos nomes que ele tem, mas é o Espírito Santo. Então Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ainda ficou na terra por 40 dias e foi visto por muitas pessoas, mas ao 40º dia, o que aconteceu? Ele subiu para os céus. E quando ele subiu para os céus, passou-se um tempo, ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que convence o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado não é outro homem, é o Espírito de Deus com a palavra. Aleluia. Então Jesus aqui está mostrando que ele ia enviar o Espírito, e esse Espírito tem um propósito. Qual o propósito do Espírito Santo? Ele tem muitos propósitos, mas um dos grandes propósitos do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que representa Cristo aqui na terra. Um dos maiores propósitos do Espírito Santo, que é Deus aqui na terra, é convencer o ser humano da sua vida errada, convencer o ser humano do seu pecado, convencer ao ser humano a não continuar vivendo de forma errada, mas vivendo segundo a palavra de Deus. Isso é um dos maiores propósitos do Espírito Santo. Por isso que Jesus está dizendo, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia. Então, para você entender aqui mais ou menos nessa noite que eu estou falando para você, que é algo poderosíssimo da parte de Deus, eu quero
algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, enquanto eu estava estudando essa palavra, né? Quando nós falamos pecado, algumas pessoas entendem o que é pecado, mas algumas pessoas veem o que é pecado. O que é esse negócio de pecado? O que eu faço que é pecado? E aqui tem uma simples explicação, mas poderosa, sobre o que é o pecado. Aqui Jesus está demonstrando qual é o maior pecado do homem. Jesus está revelando aqui nesse texto qual é o maior pecado da humanidade. Jesus está revelando dentro desse texto. Mas enfim, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Errar, está errado. Errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra. Fazer ou andar no erro. Desviar-se da lei de Deus. Violar a lei de Deus. Pecado é aquilo que é errado. Pecado é uma ofensa. Pecado é uma violação da lei divina, em pensamento ou em ação. Isso é o significado do pecado. Em outras palavras, pastor, então simplifica para mim, pastor, o que é pecado. Pecado, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a instrução para o homem como ele deve andar aqui na terra. Quando você entra no avião, dentro do avião tem um GPS de última geração para apontar para onde ele vai. Se você andar no seu carro e tiver também, ele vai mostrar para onde você deve ir, quando você coloca uma direção. Então a palavra de Deus, ela é como algo que informa o homem, algo que instrui o homem no caminho que o homem deve andar. Leva o homem para o céu, aleluia. A palavra ajuda e conserva o homem no caminho que agrada a Deus, aleluia. Por isso que tudo que nós venhamos a fazer contra a palavra de Deus, ela se torna em pecado. E aí o que o pastor Marcos estava falando aqui hoje, nós começamos a semear na carne. E como semeamos na carne, nós vamos colher na carne. E a colheita da carne é a corrupção. E a corrupção eterna. Aleluia. O pecado leva o homem para a corrupção. O pecado leva o homem para a condenação. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado, ele tira o direito do homem entrar no céu. O pecado, ele causa destruição na vida da pessoa. O pecado, ele é como um câncer escondido. Ele vai corroendo, ele vai comendo a pessoa espiritualmente. Mas para isso Jesus Cristo morreu. Para isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Para que aqueles que entram debaixo do sacrifício da cruz do Calvário, o pecado já não tem mais domínio na vida dele, mas ele tem domínio sobre o pecado. Porque quem está nele é maior do que o pecado. Quem está nele já venceu o pecado. Quem está nele já venceu o diabo. Quem está nele já venceu os demônios. Aleluia. Quem entrega a sua vida para Jesus se transforma em morada dele. Por isso que Jesus convida. Ai, que convite maravilhoso. Está escrito aí, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Só tem alívio, só tem descanso, só tem perdão, só tem salvação, só tem transformação para o homem na presença do Cordeiro que morreu para o homem, que morreu para a humanidade. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus nessa noite por esta palavra, aleluia, porque Deus enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Para quê, pastor? Para destruir a força do pecado. Porque o inventor do pecado se chama Satanás. A Bíblia diz que ele
pecou desde o princípio. Ele vive pecando e nunca deixou de pecar, porque ele rebeliou contra Deus. Aleluias. Então aqui está na palavra Jesus revelando a condenação dele. Por isso que aqui Jesus está falando também não só do pecado, mas Jesus está falando do juízo. Aleluia. Eu quero que você preste bastante atenção. O que é juízo? A palavra juízo, ela significa separação, divisão, repartição, julgamento, seleção, julgamento, opinião ou decisão no tocante a algo concernente à justiça e injustiça, certo ou errado, sentença de condenação, julgamento, condenatório, condenação e punição. O juízo, irmãos, para aqueles que rejeitarem a Cristo, é passar a eternidade separado de Deus. Aleluia! O juízo para quem rejeitar o que Deus fez através do teu filho na cruz do Calvário, é passar a eternidade lá sendo atormentado num fogo eterno, que a Bíblia compara como fogo de enxofre, que é calculadamente 7 vezes mais quente do que o fogo da terra. E esta pessoa vai estar com a consciência viva, vendo todos os minutos, todos os dias, as oportunidades que ela teve e rejeitou o Salvador da humanidade. Todos os dias, 24 horas, de eternidade a eternidade, ela vai ter consciência que ela teve a oportunidade, mas ela rejeitou a oportunidade, lá padecendo, separada de Deus. É muito forte o que eu estou falando aqui com você. Talvez você não vai dar muito glória a Deus, porque é forte demais. A separação de Deus, igreja, é tão dolorosa, que quando Jesus foi para ser traído, no momento em que ele estava orando, já para ir na cruz, lá no vale do Getsemane, ele fala algo que dá um exemplo mais ou menos para você entender o que é a separação de Deus. Você nunca vê Jesus na Bíblia reclamando de nada, graças a Deus por isso. Ele enfrentou tudo por amor à nossa vida. Mas quando ele estava chegando à beira da morte, ele falou algo no livro de Mateus, no livro de Marcos, lá no final, no capítulo 26, 27, você vai ver escrito isso. Ele diz: Pai, se tu podes, passa de mim este cálice. Quando Jesus estava dizendo isso, Jesus estava expressando a dor do sentimento que ele ia passar da separação de Deus naquele momento que ele ia ser crucificado. Jesus sentiu na pele o que é ser separado de Deus, o que é ser separado do Pai, porque Jesus era homem e também era Deus, 100% homem e 100% Deus. Naquele momento ele estava como um ser humano qualquer, sentindo as dores, o pavor, o tormento de ser separado de Deus. Por isso que ele fala com Deus: Pai, se podes, passa de mim este cálice. Em outras palavras, se podes, Pai, passa de mim essa ira. Não deixe essa ira vir sobre mim, de ficar alguns minutos separado do Senhor, porque isso é doloroso. Agora você imagina quem passar a eternidade longe de Deus. Você imagina quem passar a eternidade aqui na terra, ter a oportunidade de abraçar, de receber Jesus e rejeitar Jesus e não aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você imagina Jesus, que é diferente, Jesus que tem todo o poder, toda a
autoridade no momento da dificuldade. Jesus, que vivia no Espírito, ele falou essas palavras. Agora você imagina o ser humano, um ser humano nas trevas, perdido, atormentado na sua consciência viva, separadamente de Deus toda a eternidade. Dá para você imaginar? Irmãos, eu estou falando de trevas, e vou mostrar para você algo que o pastor já fez aqui, para você entender o que é trevas. Alguém apaga essa luz para mim, tudo aqui, por favor. Apaga essa aqui também, tudo. Quero que você tenha uma noção do que é trevas. Pode apagar essas aqui do lado, por favor. Fecha o computador, só um minutinho. Aí, essa aqui também, pode apagar. Ok, você está vendo aqui alguns sinais ainda. Tem uma saída, tem outra saída, tem outra saída, tem um clarãozinho aqui. Lá na eternidade não vai ter esses sinais de saída aqui não, é prisão eterna. Não vai ter nenhum beco para você sair. Não vai ter nenhum sinalzinho vermelho de exit para você sair não. Lá a prisão é eterna. Todos que rejeitarem a Cristo, todos que rejeitarem o amor de Deus através de Jesus Cristo, vai parar numa prisão. E esta prisão será trevas. Mas essa treva que está aqui não dá para comparar com a treva que vai ser lá não. Se você quer ter uma ideia, você não vai enxergar nem o seu dedo na frente do seu nariz. Você não vai enxergar, por causa do tamanho das trevas que a pessoa vai estar, que rejeita Cristo aqui na terra. Pode acender a luz de volta, por favor. E dá um aplauso ao Senhor Jesus. Para você entender. Pode deixar essa aqui apagada, só do meio, por favor. Para você entender o que é mais ou menos trevas, aleluias, para você saber mais ou menos o que é o lugar de treva. Você imagina a pessoa num lugar escuro, que papai não pode defender, que mamãe não pode defender, que não tem ninguém que pode defender essa pessoa, e o único que poderia defender ela rejeitou ele, e agora vai ter que passar toda a eternidade. Irmãos, presta atenção, porque eu não estou falando de 100 mil anos, eu não estou falando de 1 bilhão de anos, eu não estou falando de 1 trilhão de anos, eu estou falando de eternidade. Nunca mais a pessoa vai sair deste lugar, nunca mais ela vai sair de lá. Sabe por quê? Porque ela rejeitou Cristo aqui na terra. A oportunidade do ser humano é enquanto ele está vivo, porque a Bíblia mostra claro que o homem é cabível a morrer somente uma vez. Depois que ele morre, vindo após isso o juízo. É céu ou inferno, e não tem para onde ir. Se morreu com Jesus, certo com Jesus, a palavra me garante que vai morar no paraíso. Se morreu sem Jesus, a palavra me garante, me diz que vai para a condenação. E a condenação é condenação eterna. É muito sério o que eu estou falando aqui hoje, irmãos, porque o ser humano está lidando com a vida como se ele vivesse eternamente aqui nessa terra. Ele está sempre achando que o fulano vai morrer da esquerda dele, o ciclano vai morrer da direita, mas ele não vai morrer. Ele acha que nunca vai acontecer com ele. Mas vai chegar um momento, irmãos, que se Jesus não voltar, nós vamos partir para dessa terra. Nós vamos sair deste lugar. Nós vamos entrar no mundo espiritual. E a única coisa que vai valer, igreja, é a sua vida com Deus. É a única coisa que vai contar, é a sua vida com Deus. Eu vejo muita gente correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra aqui na terra, e se esquecendo do algo mais precioso, que se chama salvação eterna. Você pode dar uma glória a Deus? Salvação eterna. Se o homem ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia, e perder a sua alma, perdeu tudo que tinha. Porque as coisas da terra são coisas destrutíveis, mas a salvação, ela é eterna. A salvação não tem preço.
Não existe valor de dinheiro, de coisa aqui na terra que paga a salvação do homem. Que adianta o homem aqui na terra ser famoso, ter benefícios, ter muita coisa aqui na terra, mas se a vida dele não estiver bem com Deus, e quando ele partir para a eternidade, ele cair na condenação eterna, meu Deus, chega a me dar um frio na espinha, porque ele está em problema, porque este é o juízo que já condenou o príncipe deste mundo. Também vai condenar aquele que segue o príncipe deste mundo, aquele que faz a vontade deste mundo, faz a vontade do príncipe que vive neste mundo. E para onde vai o príncipe deste mundo que já foi julgado e condenado? Vão aqueles que seguirem ele também. Mas para Satanás não tem mais jeito, porque aqui já está o decreto dele. Mas para quem está vivo, ainda existe uma porta de escape. Vou dizer mais uma vez: para quem está vivo, ainda existe uma porta de escape, que pode tirar o homem da perdição, que pode tirar o homem do juízo, da condenação, que pode livrar o homem da morte eterna. E esse está no nosso meio. Você não entendeu? Tirar você da condenação está aqui, está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia me garante que ele não só ressuscitou ao terceiro dia, mas ele diz: eu fui morto, mas estou vivo, e vivo para todo sempre, e tenho na minha mão a chave da morte, a chave do inferno. Eu faço o que eu quero, porque a mim foi me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Levanta, fica de pé e dá glória. Por isso que o diabo é irritado com a igreja, porque para ele não tem mais jeito, mas para a igreja tem jeito. Se chama sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Levanta, fica de pé, adora a Deus. Levanta, a igreja, fica de pé, adora o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá, porque tem jeito para a sua situação. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Xarabacanda. Oh, pastor, mas você não está entendendo. Eu já pequei muito, eu já roubei, eu já matei, eu já prostituí, eu já adulterei, eu já falei mentira. Pastor, eu já fiz tudo errado que você pode pensar. E mais uma coisa: se você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque eu creio que você não blasfemou, porque quem blasfema não vem na igreja, porque quem vem na igreja é convencido pelo Espírito. Então eu te digo uma coisa: o seu pecado não é maior do que o sacrifício da cruz. O seu erro não é maior do que Deus fez por você na cruz do Calvário. O que você fez nessa noite, Jesus pode mudar a sua história. Nessa noite, Jesus pode remir os seus pecados. Nessa noite, Jesus pode te livrar do juízo eterno. Aleluia. Quem quer morar no céu? Tem alguém que quer para o inferno aí? Não, ninguém quer, né? Você não quer, e Jesus também não quer. Jesus não quer, sabia? O homem vai para o inferno porque ele quer, porque Deus já preparou tudo para ele não ir para o inferno. Aleluia. Deus é ruim, mandou fulano para lá, para cá. Não, Deus não é ruim, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é fiel. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é o Jeová que traz para nós a paz, Ele é o Jeová que muda a nossa história, Ele é o Deus todo poderoso. Deus nunca foi ruim e nunca será ruim.
Deus é maravilhoso. Toma o seu assento por mais um minuto. Eu estou quase terminando. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que esconde as suas transgressões, olha a palavra que Deus está usando, nunca prosperará. Nunca vai ter prosperidade, porque dentro do homem existe um espaço reservado que não tem aqui na terra nem dinheiro, nem mulher, nem prostituição, nem homem, nem nada nessa terra, nem droga, nem cocaína, nem heroína. Nada nessa terra pode preencher esse vazio, porque este lugar é preparado para... Aleluia! Glória a Deus! Este lugar é preparado especificamente para Jesus. E ninguém toma o lugar de Jesus. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Nada, absolutamente nada, pode roubar o lugar de Jesus. Dentro do homem que não tem Jesus, eu sei porque eu já experimentei isso. Já experimentei na minha vida. Dentro do homem tem um espaço que, se ele não preencher com Jesus, sempre está vazio. Parece que ele tem tudo. Something's missing. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa ele precisa, porque foi feito especificamente para Jesus. Aleluias. Meu querido, minha querida, não tem como você escapar nessa noite. Deus está colocando dois caminhos diante da tua presença. Está dizendo: meu filho, escolha a minha verdade, porque a minha verdade vai te levar para a eternidade comigo. Escolha o caminho da minha palavra, que eu vou mudar a sua história. Não escolha o caminho deste mundo, porque o caminho deste mundo é pecaminoso, ele engana, ele traz derrota, traz mentira, e o que está no final é a alma do homem que está em jogo. Por isso que Satanás não quer que as pessoas entendam. Eu vou te dizer mais. Por que ele não quer que você aceite o que Jesus fez? Por quê? Para ele não tem mais jeito, mas para aqueles que creem no que Deus fez através de Jesus, existe uma maneira. E quando você aceita o que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário, a expressão de amor dele, sabe o que acontece? Você vai ganhar o direito, imediatamente, quando você levanta a sua mão e confessa: eu quero o Senhor como Senhor e Salvador na minha vida. Seus pecados são apagados. Deus já não se lembra mais dele. Ele pega uma canetona de ouro, que a tinta é o sangue do Cordeiro, e escreve: aprovado. Glória a Deus. Você tem direito no meu reino. Seus pecados foram perdoados. Você agora é filho, nova criatura, tem direito nas promessas. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? E quando ele faz isso, você vai ganhar o direito de morar num lugar que Lúcifer, que era anjo de luz, se transformou em Satanás, anjo das trevas, morou e não pode mais voltar para lá. Mas quem aceita o sacrifício da cruz vai morar lá. E ele é irritado porque ele sabe como é que é lá. E ele não quer que você vá para lá. Ele quer que você vá para onde ele vai. Mas eu vim nessa noite decretar que você não vai para onde ele vai. Você vai para onde o Espírito da verdade está te direcionando nessa noite. Você vai andar no centro da presença de Deus. Oh, pode glorificar o Senhor, irmãos. Agora, o que é justiça? Justiça, no sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar
um estado aprovado por Deus: integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ações corretos. No sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Tem gente que fala assim: Deus é amor. Não, Deus não tem nada. Só ok, eu posso fazer as coisas que eu estou fazendo. Deus é amor, Deus me perdoa. Se você tiver jeito de pedir perdão antes de bater as botas, como diz meu pai, antes de você vestir o paletó preto, aí você vai ganhar salvação sim, porque Deus é misericordioso. Mas se você não tiver tempo nem de pedir água, como é, meu filho, que você vai arrumar? Não tem como. Porque Deus, Ele é justo, tanto para aqueles que te servem e para aqueles que não te servem. Então Deus vai salvar, vai separar as ovelhas dos perdidos. O que tiver direito do reino vai para o reino, mas o que tiver direito, que não tiver direito do reino, não vai para o reino de Deus, vai ser condenado. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Porque Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justo. É um caráter de Deus. Deus é justo. Deus não vai fazer injustiça para ninguém. Um dia eu falei isso para um rapaz. Ele falou que o ser humano não vai para o inferno. O ser humano pode fazer até coisa ruim que não vai para o inferno. Falou: ô bonitão, quer dizer então que eu larguei minha vida de prostituição, de alcoolismo, larguei a discoteca, larguei tudo para servir a Deus, e estou servindo a Deus, lutando contra o inimigo todo dia, contra o pecado, para servir o meu Senhor Jesus. Aí eu morro e vou para o céu, e você morre fazendo coisa errada, aproveitando o mundão, e vai para o céu também junto comigo? Não, mas Deus é justo. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Só você colocar na sua cabeça: Deus não vai fazer isso. Se você ver, você vai ver na palavra do rico e do Lázaro. Deus não vai fazer isso. Quem é dele é dele, quem não é dele não é dele. Aleluias, aleluias. Não, Deus, Ele é justo, meu querido. E a justificação de Deus, ela é tão poderosa que ela pode remir todos os seus pecados. Deus, Ele é justo para justificar você, para te dar o direito de você entrar no céu. Aleluia. Porque o propósito do sofrimento e da morte de Jesus foi especificamente para a salvação da humanidade. Portanto, quem não crê nele e nem tampouco fazer a sua vontade, será condenado a ficar separado de Deus eternamente. Que foi enviado, separado eternamente, atormentado para todo sempre pelo pecado de rejeitar a Cristo, que foi enviado para fazer a maior demonstração de amor de todos os tempos. Não existe outra forma para o homem entrar no céu a não ser através de Jesus. Aqui Jesus está revelando o maior pecado da humanidade, igreja. Tudo que faz, que é contra a palavra, é pecado. Mas o maior pecado da humanidade, sabe o que? É rejeitar Jesus Cristo. Esse é o maior pecado de todos os pecados. É rejeitar Jesus Cristo. Quando você rejeita Jesus Cristo, você despreza o que Deus fez por você. Você despreza o sacrifício que Deus fez pela sua vida. E isso não vai ser bom no final. Aleluia. Porque Jesus disse o seguinte em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É palavra de Deus, não é minha. Ninguém vai entrar no céu se não passar por Jesus Cristo. Ninguém vai herdar a vida eterna sem antes ser perdoado através do sangue do Cordeiro. Isso aqui é verdadeiro, irmãos. Olha o que diz mais a Bíblia em 2 Timóteo 3:6. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho para seu tempo. Aleluia. Só existe uma forma do homem chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Não tem santo, nem A, nem B, nem C, nem nada, não adianta. É só Jesus Cristo. Não tem purgatório que você passa lá por um tempo, depois você vai para o céu. Não existe isso. Isso é heresia. Ou aceita Jesus e vai para o céu, ou rejeita ele e vai ser condenado. É a Bíblia que diz, é a verdade, está na palavra. E olha mais o que a Bíblia continua dizendo: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem vida. João 5,12. Quem não tem Jesus não tem vida. Pode parecer que tem, não tem como. Olha o que eu continuo dizendo mais. Porque no versículo, no João 3,16, um versículo conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. O desejo de Deus não é condenar você, meu querido. O desejo de Deus é te salvar. O desejo de Deus não é que você seja julgado. O desejo de Deus é que você seja livre do julgamento. Aleluia. O desejo de Deus não é que você venha passar a eternidade nas trevas. É o desejo de Deus que você venha passar a eternidade com Ele. Aleluia. Desfrutar da glória de Deus, morar lá nas moradas celestiais. Aleluia. Passar a eternidade para lá, aonde não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais bill para pagar, não vai ter mais enxoite para pagar, não vai ter mais nada, porque lá nós vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dia e noite e dia, em todo momento, 24 horas. Nós não vamos parar, porque é isso que Deus fez para nós. Eu já estou terminando, pode ficar de pé que eu vou terminar, por favor. E talvez você está aqui nessa noite e a palavra de Deus falou com você. Você está entendendo que você está rejeitando algo mais precioso que Deus fez pela sua vida, que se chama o direito de morar no céu com Jesus, o direito de passar a eternidade com Deus. Não existe coisa mais linda do que essa, igreja. Tem 7 anos e meio que eu entreguei minha vida para Ele. Ele tem mudado a minha história dia após dia. Eu tenho experimentado os milagres do cuidado de Deus, e tenho essa graça dentro de mim pelo Espírito Santo. Como é bom sentir o gozo da salvação. E talvez você está aqui nessa noite: pastor, já fiz tanta coisa errada, essa palavra falou comigo, eu quero mudar de vida nessa noite, eu quero entregar meu coração para Jesus, eu já pequei tanto. Será que Jesus é capaz de perdoar os meus pecados? Olha o que a Bíblia está dizendo no livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Fala de justiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Essa noite existe um Deus que pode te perdoar. Nessa noite existe um Deus que te ama. Nessa noite existe um Deus que não quer que você seja condenado como príncipe deste mundo. Nessa noite existe um Deus que quer te salvar. Nessa noite existe um Deus que quer remir, tirar todos os pecados, todo o fardo da sua vida. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Toda a igreja, feche os olhos. É algo muito maravilhoso, irmãos. Isso aqui pode decidir a sua eternidade. Aleluia. Porque só o Senhor sabe se amanhã você vai ter outra oportunidade. Só o Senhor sabe se você vai deitar nessa noite e vai acordar amanhã vivo. Só o Senhor sabe. Então a garantia que você tem é o que? É o mais rápido possível entregar a sua vida para Ele completamente, para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa perdoar os seus pecados e te livrar dessa condenação. Aleluia. Eu quero a igreja orando junto comigo nessa noite, porque eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesse exato momento. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que esta é a oportunidade que você está tendo para Ele mudar a sua história.
porque amanhã pode ser tarde demais. É coisa séria, estou falando de eternidade, meu querido, nessa noite. A igreja com os olhos fechados nessa noite, aleluia, orando, me ajudando a orar nesse momento, porque tem vidas aqui nessa noite que precisa fazer uma aliança verdadeira com Deus. Dentro de você, você já sabe que se acontecer algo, se você partir para a eternidade, você não sabe o que vai acontecer, para onde é que você vai. O Espírito Santo nessa noite quer te dar a garantia da salvação eterna. O Espírito Santo nessa noite quer mudar a sua vida. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, está falando com você nessa noite. Meu filho, eu estou te chamando nessa noite. Meu filho, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Meu filho, não entre mais, não fique mais nesse caminho. Você está errando o alvo. Você está correndo o risco de ser condenado. Você está correndo o risco de receber o juízo que esse príncipe desse mundo vai receber. Meu filho, venha para a minha presença, faça uma aliança comigo, renove a sua aliança comigo, que eu vou te dar o livramento. Aleluia, aleluia. A igreja falando com Deus nesse momento. Os obreiros, por favor, me ajudem. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui. Eu sei que existem pessoas nessa noite que precisam do perdão de Deus. Eu quero nesta noite aqui, em nome de Jesus Cristo, pedir a você que nessa noite quer fazer uma aliança verdadeira com Ele, quer entregar sua vida completamente para Ele. Você que quer nessa noite receber o perdão e o livramento de Deus, quero que você levante a sua mão direita assim. Pastor, eu estou ouvindo essa igreja tem muito tempo já. Só você nessa. Pastor, já estou ouvindo a igreja tem algum tempo. Não tem problema. Se você não tem a certeza da salvação, Deus quer te dar a certeza da salvação hoje à noite, nesse momento agora. Não tenha medo não. Você nessa noite que quer receber a certeza da salvação, não saia daqui nessa noite. Não saia deste lugar sem antes você receber a certeza da salvação. Aleluia. Você que quer receber nessa noite esse perdão, essa transformação, levanta a sua mão direita assim. Pode levantar sua mão e você pode abaixar sua mão. Eu sei que existem pessoas aqui, o Espírito Santo está falando com pessoas, mas tem pessoas que estão resistindo. Tem pessoas aqui dentro que veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo falou fortemente com você. Foi uma batalha travada para você vir aqui nessa noite, porque Ele queria mudar a sua história. Aonde está o primeiro corajoso que está entendendo essa noite? Não importa se você já está vindo à igreja ou não, se você não tem a certeza da sua salvação, essa é o momento de Deus trazer de volta essa convicção no seu coração. Cadê a primeira pessoa? Eu sei que nessa noite existem pessoas. Não resista à voz do Espírito Santo, meu amigo. Não resista à voz do Espírito Santo. Aonde está a primeira mão levantada nessa noite? Eu estou te oferecendo algo mais maravilhoso que existe. Estou te oferecendo Jesus. Estou te oferecendo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Não importa o que você cometeu, nessa noite Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história nessa noite. Ele pode apagar todas as transgressões. Ele pode nessa noite trazer a misericórdia para você. É nesse momento que Ele está te chamando. Não espere até amanhã não, em nome de Jesus. Aleluia. Já teve algumas pessoas que eu já vi tentando esperar e já partiu para a eternidade e não pôde mais. Aleluia. Mas nessa noite Ele está te chamando, meu filho. Meu filho, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Vou cear contigo, vou trazer a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Cadê o primeiro? Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam disso, irmãos. Aleluia. Eu vou falar por mais um minuto, porque eu estou oferecendo algo mais maravilhoso que tem aqui, é Jesus. Se você não tem a certeza da sua salvação, essa é a noite de Deus mudar a sua história. Levanta a sua mão direita. Aleluia. Aleluia. Existe alguém nessa noite que está entendendo a palavra de Deus e que entende que precisa do perdão do Senhor? Existe. Aleluia. Todos aqui estão salvos em Cristo Jesus, porque Jesus me manda falar a verdade. E se eu falar a verdade, o sangue daquele que vai partir para a eternidade sem Jesus não vem sobre mim. Mas se eu ocultar a verdade, aí já não vem a culpa já vai vir sobre mim. Então eu preciso falar a verdade. Nessa noite Deus está falando com você, está te chamando nessa noite. Deus nessa noite está te chamando. Aleluia. Todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Você tem a certeza da sua salvação. Aleluia, todos. Aleluia. Todos aqui são salvos, graças a Deus.
Isso significa que eu estou fazendo a coisa certa. Significa que o Espírito Santo nessa noite se equivocou. Porque existe alguém aqui que precisa de perdão do pecado, e Deus está te dando a oportunidade nessa noite. É nessa noite que Deus quer te perdoar. É nessa noite que Deus quer reescrever o seu nome no livro da vida. É nessa noite que Deus quer transformar você. É nessa noite. Deus está dizendo, é nessa noite. Não espere mais nem um dia. Não espere mais nem um momento. Aleluia. Você vai resistir ao Espírito Santo. Aleluia. Ele quer te nessa noite mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos, toda a igreja então. Aleluia, irmãos. Diante do Deus vivo e maravilhoso, a oportunidade foi dada para você. A responsabilidade agora está sobre você. Deus quer mudar a sua vida. Mas se você rejeitar o que Ele fez por você na cruz do Calvário, vai ter condenação eterna. Mas nessa noite Ele quer mudar a sua história. Não resista ao Espírito Santo. Hoje é dia de Ele mudar a sua história. Adore ao Senhor nesse momento, igreja. Adore ao Senhor nessa noite. Pode tocar, bem bonito. Aleluia. Pode tocar. A presença de Deus está aqui. A igreja adorando a Deus. A igreja adorando a Deus. Você pode adorar o Senhor? Cantar junto aqui. Santo, santo, santo é aquele que está conosco. Pode adorar, igreja. Pode adorar. Eu sei que o Espírito Santo está te tocando para você adorar. Adore, adore. Abre a sua boca e adore. Canta. Louve o Senhor neste momento. Louve o Senhor nessa noite. Pode louvar. Louve o Senhor. Churabacantará. Eu sinto a presença dele aqui. Alamanta catoto socamandarabacantara. Adore, igreja. Adore, adore, adore. Adore o Espírito da verdade. Sheme redegiloro rodoma dagasanda cavadodo kupasa. Ramada badabatakatara sandarabacantarabaha. Adore, 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 adore mais forte. Aleluia. Adore, 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 adore. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Santo, 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 santo. Na igreja vai, lá no céu vai ser assim, essa igreja bonita, num coral lindo. Vai adorando ao Senhor. Santo, santo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Adore, igreja, adore. Abra sua boca e adore a Deus. Adore mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Chamanto rabacanta rabahasu. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Eu sinto ele aqui, a presença dele aqui. Oh, maravilhoso Deus. Vai adorando, vai adorando, vai falando. Abra sua boca nessa noite, vai falando com Ele. Vai falando com Ele, vai falando com Ele nesse momento, vai adorando. Oh Deus. A presença dele que está neste lugar. Vai adorando, igreja, mais forte, mais forte, mais forte. Vai adorando. Aumenta a sua voz. Aumenta a sua voz. As irmãs que cantam, que louvam, que adoram o Senhor. Aumenta a sua voz. Está um coral bonito aqui. Mais forte, mais forte, mais forte. Aumenta a sua voz linda que Deus te deu. Meu Deus. Aleluia. Mais forte, vamos junto, todos juntos cantando.
Rabachai. Xarabacanta na hora. Vem cá, evangelista Tiago, ajudar a cantar aqui, vem cá. Chama o Tiago aqui para ajudar a cantar aqui. Aleluia, Deus está manifestando aqui, irmãos. Aleluias. Oh, santo, 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 santo. Vai adorando, vai adorando. Oh, santo, 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 santo. Adora a igreja, adora a igreja. Vai adorando, toda a igreja adorando, com os seus olhos fechados. Não deixa nada chamar a sua atenção. Levanta as suas mãos assim para cima. Levanta a sua mão, toda a igreja. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Em sinal de redenção, levanta a sua mão, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito da verdade está aqui, igreja. Levanta a sua mão nesta noite, igreja. Levanta a sua mão mais alto que você pode esta noite. E alaba o nome de Deus. Manter a sua mão levantada adorando. De louvor, giro de louvor. Amém. Aleluia. Toda a igreja cantando, irmão. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Canta com toda a tua força nessa hora. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Pode aplaudir mais forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Maravilha, irmãos. Deus está aqui nessa noite trabalhando, falando aos nossos corações.
sabe que nessa noite você ouviu a palavra, a verdade de Deus. E tudo que está sendo falado aqui está sendo registrado, tá bom? Tudo está sendo registrado diante de Deus. Então, nessa noite você está tendo a oportunidade de refletir sobre esta palavra, de pensar sobre o que foi falado aqui nessa noite, porque Deus tem projetos lindos para a nossa vida. Amém? Levanta as suas mãos que já vou terminar e dar bênção apostólica nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir nessa noite que a graça do teu Filho amado seja com toda esta igreja linda e maravilhosa, Senhor, que vai morar na eternidade com o Senhor. Peço ao Senhor também, meu Deus, que o teu amor incomparável seja com toda esta igreja, e que as consolações do Espírito Santo seja com o teu povo, dando vitória para eles. E o povo vitorioso em Cristo Jesus diga: glória a Deus! Está terminado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, maravilha!